Quem broca, joga na Aposta Real. Saiba mais em apostareal.com. Quero falar sobre Rogério Ceni, porque você é o maior fã de Rogério Ceni declarado, vivo, que eu conheço. Aliás, não é por acaso que você tá com a camisa aí dos 100 gols de Rogério, com a assinatura dele e tudo mais. Então, assim, você como grande especialista em Rogério, eu queria que você analisasse a escolha de Rogério Ceni pelo Bahia. O que é que você achou disso? O que é que você espera do futuro de Rogério Ceni como treinador aqui? Cara, é assim, eu vou ser muito... Eu vou tentar ser o mais claro possível. Primeiro, o Rogério Ceni é o maior ídolo que eu tenho no esporte. No esporte, em todos os esportes, para mim o Rogério Ceni é o maior ídolo. Eu conheci o Rogério Ceni, eu tenho uma história com o Rogério Ceni que é muito bacana. Eu fui diretor de um programa de televisão aqui em São Paulo, chamado Mesa Redonda, que é o programa de mesa redonda mais tradicional que já existiu. Todos os outros programas vieram através desse programa. E eu era diretor desse programa, o Roberto Avalone, que meu mestre no jornalismo apresentava, e mais, não sei quantos anos atrás, que eu sou péssimo para fazer conta. Corinthians, exclamação! Palmeiras, exclamação! Exatamente. O Rogério Ceni foi afastado por aquela história da proposta do Arsenal. Ele foi afastado, ele ficou 30 dias afastado. E eu era diretor do programa. Quando ele voltou, depois do afastamento, ele voltou, era um jogo no domingo, eu falei a Avalone, porque o Avalone era palmeirense, tinha um corintiano na mesa e eu o diretor São Paulino, senão ninguém falava do São Paulo lá. Eu falei, Avalone, vamos trazer o Rogério, vamos fazer uma reportagem do jogo só com ele, como foi a volta do Rogério, e trazer ele pro programa. Ah, tá bom, legal, convidamos o Rogério, ele foi no programa. Quando a matéria entrou no ar, eu ficava no switcher, no comando do programa, você conhece como é? Claro. Eu ficava no switcher. Quando entrou a matéria, o Avalone falou pro Rogério, a gente tem um diretor aqui que chama Rogério Barolo, que é São Paulino doente. E ele que pediu para fazer a reportagem com você. Porque ele tá indignado com o que fizeram com você, ele acha uma injustiça, por isso que ele pediu para te convidar e para fazer a reportagem com você. E aí, o Rogério agradeceu, voltou, ele agradeceu, falou que ele agradeceu o Rogério Barolo, diretor do programa e tal. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, o meu produtor, foi no treino do São Paulo já para convidar os jogadores para outra semana. No final do treino, o Rogério chamou ele, tirou a camisa de treino dele e falou, ó, isso aqui é um presente pro Barolo, você fala para ele o seguinte, você fala que eu nunca mais vou esquecer o que ele fez para mim. Eu nunca mais vou esquecer. Aí o cara me deu a camisa, eu tenho até hoje, tá guardada aqui, ela tá guardada num lugar especial. É a única camisa do São Paulo que eu não uso, o resto eu uso todas. Me deu a camisa. Tempos depois, pouco tempo depois, o assessor de imprensa do Rogério Ceni, o Zé Diniz, foi trabalhar comigo na Gazeta. E ele falava do Rogério Ceni. Falou, Rogério Ceni tem um respeito, uma admiração por você, porque você foi um dos únicos que defendeu ele naquele momento mais difícil da carreira dele. E aí ele me apresentou o Rogério. A gente ia nos jogos do São Paulo, acabava o jogo, eu ficava com o Zé Diniz na numerada, acabava o jogo, a gente ia pro vestiário. O Rogério Ceni pegava a gente, ia no estacionamento do Morumbi, a gente entrava no carro dele, ele deixava a gente no nosso carro lá fora do estádio. O Rogério Ceni me conheceu, o Rogério Ceni conheceu meus sobrinhos, que na época eram pequenos, autografou camisa deles, eu fui comer pizza com o Rogério Ceni. Passados vários anos, o Rogério Ceni foi de novo no programa, entrou uma reportagem muito bacana, tal, aí quando voltou para ele falou assim, aposto que foi o Barolo que editou. Uma matéria boa dessa só pode ter sido feita pelo Barolo. Então, toda vez que ele podia falar bem de mim, ele falava. Isso, sei lá, 15 anos depois do que eu tinha feito, do afastamento dele. Então, eu conheci o Rogério, eu conheci o caráter do Rogério, eu conheci o cara, a gratidão, como o cara é grato, porque eu falei, um cara não chega onde o Rogério Ceni chegou sendo mau caráter, sendo canalha, sendo pilantra, pode ficar rico pode ficar, mas conquistar o que ele conquistou, ter o respeito que ele tem, você não consegue, cara, se você não tiver caráter. E eu admiro muito o Rogério Ceni por isso. Isso é uma coisa. A segunda coisa, o Rogério Ceni como goleiro. Para mim, o Rogério Ceni foi o maior goleiro, não só do São Paulo, foi o maior goleiro da história do futebol. Porque para mim, ele tá no mesmo nível dos maiores nomes da história. Talvez um pouco abaixo. Só pelo simples fato dele ter feito mais de 100 gols, desculpa, ele ultrapassa todos os outros. Rogério Ceni goleiro, o maior ídolo da história do time que eu amo. O Rogério Ceni treinador é uma outra história. Pelas passagens que o Rogério Ceni teve no São Paulo, velho. Sabe por quê? Não me interessa o que o Rogério Ceni fez antes como treinador e fez depois. O que interessa é o que ele fez no São Paulo. Ele fez um excelente trabalho no Fortaleza. Torço muito para que ele faça um excelente trabalho no Bahia, de verdade. Não tô fazendo média, aqui não precisa fazer média. Eu tô torcendo pelo Rogério Ceni. E eu torço muito pelo sucesso dele. Só que a passagem que ele teve no São Paulo foi muito complicada.
Na minha opinião, primeiro, ele não estava preparado para dirigir aquela bucha. Nem em 2017, nem agora, no ano passado, nesse ano. Ele não estava preparado. Porque o São Paulo é diferente do Bahia, é diferente do Fortaleza. Eu não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é maior, Claro. não estou dizendo que é mais importante. Não é isso, é diferente. O São Paulo entrou num sistema de falta de cobrança e comodismo nos últimos 15 anos, que é muito difícil tirar isso, velho. Isso está enraizado naquele clube. O Rogério Ceni chegou como treinador e talvez ele fosse uma das únicas pessoas que pudesse levantar a voz contra tudo aquilo que estava errado no São Paulo. Sabe qual foi o maior legado do Rogério Ceni na segunda passagem dele pelo São Paulo? Quando ele deu aquela entrevista e falou: aqui não tem nem água na piscina, aqui não tem fisioterapia, aqui o jogador acomodado, 1h da tarde ele vai embora, ele chega aqui 8 da manhã, 1h ele vai embora, ele não faz tratamento. A partir daquele momento, o São Paulo, Casares, que só funciona assim, na base da porrada, assim, né, quando você cobra, quando você exige, o Casares começou uma série de mudanças que, para mim, resultaram no título da Copa do Brasil. Se não fosse a passagem do Rogério Ceni na segunda passagem dele, e principalmente se não fosse aquela entrevista dele e a postura dele de cobrar, de encher o saco, como ele era como jogador, o São Paulo não teria conquistado o título da Copa do Brasil. O problema é que o Rogério Ceni, ele tem, para mim, um problema muito sério, que é o jeito de lidar com as pessoas, o jeito de lidar com o ser humano, o jeito de lidar com os profissionais do ambiente de trabalho. No São Paulo ele teve muita dificuldade. No Flamengo ele teve muita dificuldade. No Grêmio ele teve muita dificuldade. Porque lá, eu tenho uma teoria, porque lá ele comandou jogadores mais no Cruzeiro, né? No Cruzeiro. Mais estrelas. É que você falou Grêmio, só uma correções. Cruzeiro. Desculpa, Cruzeiro e Flamengo. Ele comandou jogadores mais cascudos e comandou muitos jogadores que enfrentaram ele. Ele comandou o Diego Ribas, que pisou no símbolo do São Paulo. Junto com aquela coisa de infantil, não tô nem criticando o Diego, foi coisa de moleque, mas ele enfrentou alguns jogadores, ele teve dificuldade. Qual a diferença do Fortaleza e que pode ser no Bahia, que eu acredito que vai ser também no Bahia? Os jogadores do Fortaleza, eu tenho isso num vídeo, ele fez uma palestra antes do jogo, num título de Copa do Nordeste, ele falava para os jogadores do Fortaleza que eles iam entrar para a história, ter um quadro com eles. Os jogadores tinha lágrima nos olhos dos jogadores do Fortaleza, eles se emocionaram, o olho dos caras brilhava, ele conseguiu mexer com a cabeça desses caras, porque eu acho que seja mais fácil. Não porque o São Paulo é maior ou é melhor, é porque no Fortaleza é mais fácil. No Bahia pode ser mais fácil. O respeito e a admiração que os jogadores do Bahia podem ter pelo Rogério, com certeza vão ser diferentes que o Dedé teve no Grêmio, que o Thiago Neves teve no Grêmio, não, no Cruzeiro, que o Thiago Neves teve no Cruzeiro, que o Diego teve no Flamengo. Então, eu sou eternamente grato ao Rogério por tudo que ele fez como goleiro de São Paulo, e nessa segunda passagem vou ser eternamente grato pela entrevista da Água da Piscina, porque eu acho que lá que se plantou a semente do título da Copa do Brasil. Perfeito, estamos conversando aqui com o Barolo, o maior influenciador são paulino, mais de 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais. Barolo, é curioso, né, que você falou algumas coisas que, por exemplo, no Bahia já se repetiram, como esse discurso de dizer que a ambição do time tem que ser um título internacional, né? Isso já aconteceu. Agora, Barolo, vou fazer um contraponto sobre esse seu diagnóstico que eu acredito que é perfeito. Eu entendi também perfeitamente quando você falou que a relação de Rogério Ceni no São Paulo é completamente diferente, até porque para ele é mais difícil aceitar certas coisas sendo o maior ídolo da história deste clube, né? Por isso que Ari sentiu a vontade até para falar da Água da Piscina e tudo mais. Agora, parece, Barolo, nessa chegada no Bahia, que é um Rogério mais maduro e mais consciente dos equívocos, sobretudo nessas relações interpessoais, porque as informações que nós temos de bastidores é de um Rogério que alivia a tensão do ambiente, um Rogério que dá bom dia para todo mundo, que fala com a tia da cozinha, que entra em todos os departamentos para saber como é que tá, que teve a preocupação de já decorar o nome de todo mundo entre os funcionários mais diretamente ligados ao futebol, né? E parece também, Barolo, e eu queria que você falasse um pouco disso, que é um Rogério mais aberto e menos preso a certas convicções. Porque eu conversei com o Arnaldo, por exemplo, e Arnaldo me falou que, olha, não espere o time com 3 zagueiros, o Rogério não gosta. Só que aqui o Bahia se ajustou, ou melhor dizendo, se aproximou de um ajuste, jogando com os 3 zagueiros. Foi assim que a gente ganhou do Corinthians na sexta-feira, e deve ser assim que o time vai entrar hoje em campo. Arnaldo também falou, não, ele é um cara que
não abre mão do centroavante, abriu mão do centroavante contra o Corinthians e o Bahia fez o que fez. Então parece, Barolo, que é um Rogério menos orgulhoso, que é um Rogério mais pés no chão, é um Rogério com as sandálias da humildade, um Rogério consciente de que, velho, ele não vai conseguir fazer sucesso como treinador dando a carteirada do, talvez, como você falou, o maior goleiro de todos os tempos. E que ele tem que, em cada lugar, recomeçar de novo e construir uma relação de empatia e até mesmo de idolatria. E parece que é o que ele está tentando fazer aqui no Bahia, velho. Você sabe, olha, o Rogério Ceni, que bom que você falou isso. O Rogério Ceni, para mim, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. No meio do futebol, então, ele é muito acima da média. Não é que ele é acima da média, ele é muito acima da média. Não estou falando só do profissionalismo, estou falando da inteligência, da capacidade de observar o jogo, da capacidade de observar. Ele é inteligentíssimo. Que bom que ele está aprendendo. Ele está evoluindo. Ele está percebendo, eu tenho certeza que ele percebeu que muito do insucesso dele, em alguns momentos, foi por essa dificuldade de relacionamento. E como ele é um cara muito inteligente, não tem motivo para ele continuar insistindo em determinadas atitudes que só o prejudicam, cara. Um cara burro faria isso. Qualquer outro cara faria isso. Ele não vai fazer isso. E eu tenho certeza que ele vai mudar. Ele aprendeu, eu tenho certeza que ele aprendeu. Essa última passagem do São Paulo foi muito simbólica para nós, tanto para ele como para o São Paulo. Eu tenho certeza que ele aprendeu. E eu acho que um clube como o Bahia é perfeito para ele retomar. Nesse momento ainda que o Bahia está vivendo. Eu tenho certeza que o Bahia não vai cair. Eu tenho certeza que não vai cair. Ele não vai deixar. Vocês podem ficar tranquilos. O Rogério Ceni não vai deixar o Bahia ser rebaixado. E aí ele começa uma história no Bahia, tirando o time do rebaixamento, que eu tenho certeza que não vai ser só boa para o Bahia, mas vai ser boa para o próprio Rogério Ceni. Porque é uma escalada de sucesso. E aí, quando você tem essa bagagem que ele teve, quando você sabe reconhecer os seus erros e modificar suas atitudes, com toda a competência que ele tem, você duvida que ele vai ser um sucesso como treinador? Duvido, cara. Eu duvido. Você sabe que uma vez eu tava no Morumbi assistindo um jogo contra o Flamengo e tinha um canal do Flamengo lá sentado do meu lado. E ele falou assim, o Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo. Ele falou, Barolo, você sabe que eu conheço vários jogadores do Flamengo, né? Eu tenho amizade com vários jogadores. Sabe o que eles me falaram? Eles me falaram que existe o técnico perfeito. O técnico perfeito seria o que o Rogério Ceni sabe de futebol e o que o Renato Gaúcho sabe lidar com o jogador. Falou que se juntasse os jogadores do Flamengo falavam isso. Se juntasse os dois, seria o técnico perfeito. Já pensou se o Rogério Ceni consegue fazer isso? Porque vai ser difícil, vai ser muito difícil o Renato Gaúcho alcançar o Rogério. Mas eu acho mais fácil o Rogério alcançar o Renato Gaúcho. Ô Barolo, sabe o que eu tô achando assim, mais legal? É que ele sabe dessa necessidade de se abrir, de talvez ser menos arrogante, menos prepotente, e ele tá buscando, sabe, estabelecer essas pontes. Isso fica muito evidente na relação dele com a imprensa daqui, né? Você deve ter acompanhado, evidentemente, que teve um repórter daqui, o Jailson Baraúna, que discutiu asperamente com o ex-treinador, o Renato Paiva. O Rogério, na primeira entrevista coletiva, já fez troça, já fez piada com o Baraúna. Perguntou pra ele, você não vai me bater hoje não, né? Posso falar as coisas aqui e tal. Toda a coletiva ele faz uma brincadeirinha. A gente vê que não é da personalidade dele, sabe? A galhofa, a brincadeira. Mas dentro do limite dele, ele tá se permitindo ter uma relação amigável, né? A postura dele nas coletivas é muito equilibrada, a Bahia ganhando ou perdendo, é o mesmo tom, sabe? É um cara que reconhece os erros. Eu lembro, Barolo, na primeira passagem dele pelo São Paulo, que ele ia para as entrevistas coletivas com calhamaço de estatísticas, o São Paulo não jogava zorra nenhuma, ele ficava querendo se justificar e defender o trabalho, apresentando um monte de estatística sem contextualização, sabe? Então parece ser um cara mais maduro, parece ser um cara mais consciente, um cara mais esforçado, e não só fazer o trabalho de campo, né? Que é inquestionável a dedicação dele, é um workaholic, todo mundo sabe disso. Mas parece que ele entendeu que o entorno é tão importante quanto a lida com os jogadores, o conhecer os adversários, o definir a estruturação tática do time e tudo mais. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se no maior reduto tricolor desta plataforma! Vamos aí!